nos aproximando do Natal, na verdade é a semana que vem já, né? E nós somos envolvidos em todo esse espírito natalino. Então, as compras já começaram, você já começou a ir atrás dos presentes para sua família, você começou a fazer compras para a ceia de Natal. Depois você fala para a gente o que vai ter na sua casa aí, de repente a gente pode até aparecer lá, né, para participar com você. Mas eu não sei se você sente isso, mas existe um ar diferente nesses dias. Existe um ar diferente nessa época. Na Bíblia não tem nenhum tipo de ordem ou de orientação para que nós celebremos o Natal. Na verdade, a grande festa cristã é a Páscoa. A Páscoa é a grande festa cristã. A Páscoa que veio do judaísmo, mas que celebra também o sacrifício de Jesus que foi na Páscoa. Nós não vemos nenhuma orientação para a celebração do Natal. Nós não vemos, por exemplo, os discípulos reunidos com Jesus cantando parabéns para eles nenhuma vez, né? Mas convencionou-se, né? Aí tem aqueles kamikazes que só falam mal do Natal, porque a árvore é do diabo, a luz é do diabo, o diabo é o Papai Noel e um monte de coisa, né? E a gente ignora todas essas coisas aí, né? E nós pensamos no significado da vida de Jesus. Na verdade, a Igreja Católica faz isso melhor do que a gente, protestantes. Existe um período que a Igreja Católica sempre separou, chamado Advento. E algumas igrejas evangélicas protestantes fizeram isso também. Nesse ano, nós fizemos isso. Então, nas últimas 5 semanas, a gente vem falando a respeito de temas relacionados à vida de Jesus. Porque o Advento, essa celebração que originou-se na Igreja Católica, sim, ela fala a respeito de nós nos prepararmos para o Natal, de nós nos prepararmos para essa celebração. Advento quer dizer chegada, mas embutido nessa expectativa pelo dia de Natal, pela celebração do Natal, existe uma outra expectativa dentro do nosso coração que renasce nesses dias, que é a expectativa pelo retorno de Jesus. Jesus veio e Ele vai voltar. Amém. Existe no coração de todo cristão uma saudade de casa, uma saudade do lugar, né, do reino de Deus. E existe no nosso coração essa expectativa. Nas últimas semanas nós falamos de transbordar. Nós falamos de transbordar de esperança, de transbordar de paz, de transbordar de alegria, transbordar de amor. Nós falamos a respeito de todas essas coisas. Eu não estive em todas as pregações aqui, porque em algumas eu estava viajando, eu estava com compromissos da família, mas em todas elas, de uma forma ou de outra, o que nós ouvimos aqui é o seguinte: a esperança, a paz, a alegria e o amor vem de Deus. Amém. Ele é a fonte de todas essas coisas. Nós podemos procurar isso em outros lugares, mas nós só vamos encontrar isso de verdade em Jesus. Foi isso que Jesus trouxe. Mas a outra realidade também é que isso só vai ser perfeito no dia que Jesus voltar. Então nós vivemos na esperança do dia que nós vamos estar com Jesus. Nós aguardamos o dia que paz plena vai dominar o mundo e vai dominar a nossa vida. Nós aguardamos o dia que a alegria extraordinária de estar na presença de Deus aconteça. Nós aguardamos o dia de estar face a face com o amor de Deus e desfrutar disso eternamente. Mas entre a vinda de Jesus e o retorno de Jesus, nós vivemos aqui baseado na expectativa do que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas hoje. Nós aguardamos, nós estamos entre a inauguração e a consumação do reino de Deus. Nós vivemos nesse período. Então, o que eu digo para você com certeza é o seguinte: no futuro nós temos plenitude de todas essas coisas, mas hoje nós podemos experimentar um pouco disso. Está bem, japonês? Interromper. É a bateria, você acha?
Gente, nós estamos voltando a usar esse microfone aqui, então desculpa. Esse aqui é o Alexandre Miassá, não sei se você conhece ele. Estava testando se a gente conseguia fazer 2 cultos com uma bateria só, não deu gente. Eu tenho que usar 2, Alexandre. Eu tenho que comprar uma para amanhã e outra para a noite. Então nós vivemos nessa expectativa do dia que isso vai ser pleno. E hoje nós vivemos isso em parcialidade. Mas eu queria olhar com você hoje um último tema do Advento, que é transbordar de vida. Abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Nós lemos esse texto hoje de manhã, e nós abordamos esse assunto de uma outra forma, mas eu queria ler novamente, e nós vamos nos fixar em uma palavra aqui desse texto. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Está escrito assim, minha versão é NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra do Senhor para nós. Graças a Deus. A palavra que eu queria chamar a sua atenção hoje é a palavra vida, que está no capítulo 1, no versículo 4. É só esse slide mesmo. A afirmação desse texto aqui é que a vida está em Jesus. O nosso tema hoje é transbordar de vida. A nossa expectativa é transbordar de vida. E o que eu gostaria de explanar para você hoje é qual é o significado bíblico de vida. Para nós, a vida são os anos que nós vivemos. Eu vivi 49 anos até agora, né? Você viveu quantos? Mais ou menos, muito mais ou menos, né? Nós vivemos isso. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver, né? Mas para nós isso é a vida. E nós temos que fazer o máximo dessa vida. E nós queremos vivê-la intensamente. Nós temos muitas expectativas. Na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, existem 2 palavras que falam dessa vida também, que falam da nossa energia, que falam da atividade humana, que falam da existência, que falam da experiência de viver. Lá no hebraico, a palavra deve ser pronunciada Hayim, né? E no grego a palavra é bios, que é uma expressão mais conhecida da gente, de onde vem biologia, por exemplo, né? Mas as 2 palavras na Bíblia, elas falam da existência.
elas falam da nossa vida, porque Deus nos criou para viver. Deus nos criou para que nós cresçamos, tenhamos filhos, trabalhemos, construamos coisas, administremos. Quando Deus criou o homem, Ele mandou lá Adão e Eva para que eles cultivassem o jardim, para que eles dessem nomes para os animais. Ou seja, a vida, na forma como eu e você vivemos, ela é parte do plano de Deus para nós. Você estuda, final do ano agora, formatura e passando para a próxima etapa, você faz a faculdade, se forma, faz estágios, começa a trabalhar, ou então você arruma um emprego logo cedo, faz um curso técnico, ou às vezes você nem teve a oportunidade de estudar, mas você está trabalhando, ganhando seu dinheiro, atrás da sua família. Os jovens estão aí planejando casar e viajar, e tem muitas coisas, e isso é parte da nossa vida, e Deus nos criou para viver essas coisas intensamente. Com certeza Ele quer que essas coisas sejam vividas do jeito certo, para a glória dEle. Mas o fato também é que esta vida que nós vivemos, que eu acabei de descrever, ela está caminhando para a morte. Desde o dia que nós nascemos, nós entramos numa linha do tempo que nos encaminha para o encerramento dessa existência. Uns vivem mais, outros vivem menos, uns têm a vida interrompida prematuramente, mas a nossa vida, essa que eu descrevi agora, inevitavelmente, ela está caminhando para um fim, ela está caminhando para a morte. E a morte, do ponto de vista bíblico, não é um evento. A morte não é simplesmente você parar de viver. É essa que é a grande boa nova do Evangelho, quando Jesus dá vida para nós. De acordo com o Evangelho, a morte, que é consequência do pecado, Deus nos criou para viver eternamente, mas o pecado nos impôs a morte. A morte não é apenas deixar de viver. A morte é você continuar uma existência eterna, distante de Deus, num lugar que os salmistas, o que a Bíblia chama de Seol. Ou seja, nós temos uma vida que tem data de validade, que tem uma limitação, e depois que ela se encerra, o nosso destino é nós continuarmos eternamente distante de Deus, num lugar, Seol, ou num lugar chamado inferno. A palavra inferno é aquela palavra que ninguém gosta de ouvir, porque é um inferno, Mas, se não existe inferno, se não existe essa morte eterna, o sacrifício de Jesus foi à toa. Se isso não existe, o resto também não. Então as Escrituras falam dessa distância eterna. Então nós estamos nos encaminhando para uma morte que pode ser uma morte eterna, um afastamento de Deus. A grande condenação é nós estarmos distantes de Deus eternamente. As Escrituras, por outro lado, elas nos apresentam um Deus vivo. Amém? É assim que as Escrituras apresentam Deus. Ele é um Deus vivo. Ele não é só um Deus que está vivo, mas Ele é um Deus que criou a vida. Ele deu vida a todas as coisas. Ele deu vida aos animais. Ele deu vida ao ser humano. Ele soprou o sopro de vida na narina do homem, e nós vivemos por causa deste sopro. Ele deu vida para todas as coisas, e Ele sustenta a vida. O que as Escrituras dizem é que Ele é que sustenta a vida. Ele é que sustenta todas as coisas vivas. Esta morte que nós estamos caminhando para ela não combina com o Deus vivo. Nunca foi o plano do Deus vivo para nós, mas foi a nossa escolha, o afastamento de Deus. E Ele nos dá a oportunidade de voltar. É aí que entra a palavra vida que João usa aqui. A palavra vida que João usa aqui não é bios. A palavra que João usa aqui é zoe. Então ele fala, nele estava a vida, nele estava a zoe. E zoe, essa palavra original grega, ela não quer dizer exclusivamente a nossa vida cotidiana, aquela vida que eu falei. Eu vou ler para vocês aqui, o que zoe quer dizer, originalmente, é
que toda vida vem de Deus, é sustentada por Deus. Deus compartilha conosco o seu dom da vida, recriando-nos à sua imagem e nos dando a capacidade de viver eternamente. Então, o que Jesus estava prometendo para nós não era uma vida boa. Nele estava, nossa, agora eu vou ter uma vida boa. Não. A promessa daquela palavrinha ali para nós é que nós vamos ter sim uma vida com o Senhor, e a promessa é de uma vida abundante com o Senhor, mas Deus está comunicando conosco a sua própria natureza, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Essa é a promessa de Jesus. E a outra verdade desse texto é que nós não encontramos essa vida em lugar nenhum. Não existe possibilidade, não existe lugar, meio, forma de você conseguir adquirir esta vida, porque só Jesus é capaz de nos dar. Foi isso que Jesus veio fazer. O texto que nós lemos é um texto lindo, né? João apresenta, né, a vida de Jesus de uma forma diferente de Mateus e Lucas, por exemplo, que narram todos os acontecimentos, ou de Marcos, que já entra na ação de uma vez, né? Ele apresenta o nascimento, falando: o verbo, a palavra estava com Deus, e ela veio morar e veio habitar entre nós, e a vida estava nele. Jesus trouxe para mim e para você uma vida que não se restringe aos nossos 70, 80, 90 anos de vida. Ele nos trouxe um relacionamento com Deus. Ele nos traz aquilo que os evangelhos chamam, e as cartas de Paulo, de vida ressurreta. Hoje nós batizamos essas 5 pessoas, e esse é o simbolismo do batismo. Quando nós batizamos alguém, nós batizamos ela na água, né, no tanque, você viu ali na entrada, nós mergulhamos a pessoa, segundo Paulo, explicando isso lá na frente. O batismo simboliza a morte para uma velha vida e ressuscitar para uma nova vida com Jesus. Ou seja, eu e você, nós fomos ressuscitados nas águas do batismo. Nós fomos ressuscitados no nosso relacionamento de Deus. Com Deus, nós recebemos uma outra vida. O que nós recebemos de Jesus não foi uma religião. Nós não recebemos de Jesus uma igreja para frequentar. Nós não recebemos de Jesus um código ético para que a gente possa cumprir. Nós não recebemos o que nós recebemos de Jesus, o que o Evangelho nos comunica, o que Jesus traz para nós. A boa nova que Jesus traz para nós é que a própria vida de Deus passa a habitar dentro de nós. E ela passa a nos sustentar, e ela não nos sustenta simplesmente para os 80, 90, 120, 150 anos da nossa existência. Ela nos sustenta para a vida eterna. É isso que Jesus está trazendo para nós. A mensagem do Natal é essa. A mensagem da vida de Jesus é essa. A vida veio até nós. Existem, se você for olhar o Evangelho de João, tem muitas outras expressões a respeito disso. Em 1 João, por exemplo, está escrito o seguinte: e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna, a vida ressurreta, essa vida com Deus, ela só está em Jesus. É Ele que nos dá, é Ele que nos traz isso. João 5,12 fala: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Gente, mais claro do que João aqui, né, em 5,12 não existe. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tem um Filho, você tem a vida eterna. Se você não tem um Filho, acabou, meu irmão, né? Então, foi isso que Jesus veio trazer para nós. O Filho não é a religião, não é a igreja, não é o sacrifício, não é o dízimo, não é a oração, não é o jejum, não é a oração no monte, não é o conhecimento bíblico, não é a frequência na igreja, não é nada dessas coisas. Quem traz a vida para nós, o convite de Jesus é para ter um relacionamento pessoal conosco, que Ele quer vir e quer habitar no nosso coração e tomar conta da nossa vida e nos transmitir isso. João 6,48, novamente João usando aqui a palavra, e ele fala o seguinte: eu sou o pão da vida.
O alimento que Jesus traz para nós é um alimento que traz a vida eterna. E cada vez que nós participamos da ceia, nós celebramos isso, né? Partimos o pão ali, que simboliza o corpo de Cristo, né? Em João, numa outra, mais ou menos nesse lugar, fala desse pão que alimenta o nosso coração. Então, ao celebrarmos a ceia, nós nos lembramos disso. O alimento da nossa alma é Jesus, o alimento da nossa vida é Jesus. Nós estamos chegando aí no final do ano, nós olhamos para trás, olhamos para 2017 e nós celebramos algumas coisas, nós nos entristecemos com outros, nós antecipamos o 2018, o alimento que nós precisamos para 2018 é Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é capaz de trazer a vida, Ele é capaz de trazer a esperança, Ele é capaz de trazer o amor, Ele é capaz de trazer todas essas coisas. Em João 14,6, Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, Ele é a vida. É a vida. Jesus não é uma vida, não é uma das possibilidades. Ele é a única possibilidade. É Ele que nos oferece o caminho de volta para Deus. É Ele que nos oferece a verdade. O último texto que eu queria ler, queria encerrar aqui, é João 4,14. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, é um texto longo, são 30 e poucos versículos, mas Jesus pede água para ela. Ela está no poço, Ele pede água para ela. E aí ela começa uma conversa a respeito de água, e Jesus diz essas palavras para ela em relação à água: quem beber, ela está dando água para Jesus, e Jesus está oferecendo para ela uma outra água. Ele fala o seguinte: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus diz para aquela mulher é o seguinte: aquilo que eu tenho para você vai fazer que você não precise de mais nada. O que eu vou dar para você significa que você não precisa de mais nada. Isso é sério, gente. Jesus é tudo que nós precisamos. O que Jesus diz para a mulher é o seguinte: você dá água, eu tenho sede de novo, toma outra água, mas eu vou dar uma água para você que você não vai precisar mais disso. Metaforicamente, o que Jesus está dizendo para ela, está dizendo para mim e para você é o seguinte: existe uma sede no seu coração, existe uma sede por vida. Interessante, eu não sei se o Zé Betônio está aqui, não está. O Zé passou em frente à minha casa lá e eu falei: dá uma olhada no meu jardim. Só ele, viu, gente? Ninguém olha lá não. Ele olhou no meu jardim e falou: Zé, tem esperança? Ele falou assim: Milton, tem esperança. Nossa, que bom, Zé, tem que plantar tudo de novo. Louco, Zé. Mas e se jogar uma água? Ele falou assim: Milton, é interessante, porque se nós jogarmos água, a gente começa a recuperar, porque as plantas, elas têm sede de viver. As plantas, elas têm vontade de viver. Isso ficou na minha cabeça. As plantas, elas têm vontade de viver. E sabe uma coisa? Nós também. Nós temos vontade de viver. Eu me lembro da minha avó viveu até uns 90 e poucos anos, quase 100 anos de idade, e ela vivia falando que queria morrer. Eu lembro de chegar perto lá da cama dela e falar: quero morrer, e tal, mas de repente, na hora que dava uma febre, chama o médico, né? Dá um remédio. E sempre ficou na minha cabeça: ela quer morrer, mas não quer. Quer ou não quer, avó, né? Se você quiser, eu não pego o remédio, não chamo o médico, já resolve esse negócio. Dentro de nós existe um desejo de viver. Dentro de nós existe uma vontade de viver intensamente. Dentro de nós existe uma expectativa de suprir no nosso coração experiências, de suprir no nosso coração realizações, de buscar coisas que nos satisfaçam, que nos deixem plenos, que nos deixem realizados. E nós corremos atrás disso desesperadamente. Nós buscamos isso.
Nós queremos essas coisas. A tentação lá de Adão e Eva, a tentação para o povo de Hebreu, né? A tentação lá que Paulo fala na frente de concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos, são sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, convidando o homem, tentando o homem a encontrar coisas que satisfaçam o seu coração. E Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte: quando você beber dessa água, você não vai precisar procurar isso nunca mais. Quando eu olho para minha história, não vou falar dos outros, vou falar de mim, né? Quando eu olho para a minha história, tem coisas que eu achava que o dia que eu alcançasse essas coisas, eu ia ficar completamente realizado. Hoje mesmo, por exemplo, eu contei que eu reprovei 3 vezes na prova de autoescola. É triste isso, gente. Quando eu passei, eu falei: uau, agora eu sou fera. Agora eu preciso de um carro. Aí eu comprei meu primeiro carro, um Fusquinha branco. Gente, eu falei: é tudo que eu preciso na vida, é um Fusca. Só que eu andei um pouquinho com o Fusca, eu percebi que não era de Fusca que eu precisava. Aí eu fui passando, trocando os outros carros. Isso não acaba nunca. Não, o que eu preciso é passar no vestibular. O dia que eu passar no vestibular, eu realizei o meu sonho. Daí eu me formei e o sonho não realizou. Eu preciso trabalhar agora. Não, o dia que eu conseguir um trabalho, aí eu começo a trabalhar, mas eu quero ganhar dinheiro. Mas quando eu quero ganhar mais dinheiro. Depois eu quero ganhar mais dinheiro. E nunca termina isso. Aí você fala: o dia que eu me casar, eu vou estar realizado. E eu casei bem, gente. A Érica nem tanto, mas eu casei muito bem, né? Eu casei bem demais. Aí quando eu casei com a Érica, eu falei: nossa, é isso, mas daí nós dois estamos casados. Chega uma hora que a gente fala: nós queremos ter filhos. E aí, vamos ter um, daí a gente tem outro, depois tem outro ainda, né? E esses dias a Érica falou: mas que vontade de ter bebê de novo, essa mulher não para, gente. Né? Minha mãe adora bebê. Ontem o Matheus fez 9 anos, sexta-feira ele fez 9 anos. Então, nós queremos mais, né? Aí nós queremos uma casa maior, aí nós queremos umas férias não sei aonde, aí nós queremos isso, nós queremos aquilo. Existe uma insatisfação enorme dentro de nós. É a minha carreira, é o meu diploma, é o meu certificado. Mas o que Jesus está dizendo aqui para nós é que se nós bebermos dele, essa sede vai ser saciada. É isso que ele está falando. Em nenhum momento das Escrituras vai falar que você não pode trabalhar, que você não pode casar, que você não pode ter filho, que você não pode ter carro, que você não pode ambicionar nada na vida. Não. Mas o que Jesus está dizendo para essa mulher aqui: eu tenho uma vida para você que não se compara a nada que qualquer coisa nesse mundo possa te dar. Porque você vai continuar sempre buscando, que você vai continuar sempre querendo, que você nada vai ser suficiente. Mas eu tenho algo que vai ser suficiente para você. E o grande problema é que ao longo da vida nós vamos nos frustrando com todas essas coisas. Porque nós sonhávamos que a nossa profissão era maravilhosa, era romântica. Aí você vai ver que no dia a dia não é tão romântico assim. Você sonhava que quando você casasse, você ia ser feliz. Ia ser, todos os dias, ia ser que nem comercial de margarina, né? Todo mundo sorrindo, já acorda penteado, ninguém tem mau hálito, né? Já acorda aquela felicidade. Você acorda, o café da manhã já está na mesa, né? Lá em casa nunca aconteceu isso, né? Nem eu para você para mim. Você para mim, você e tal. Então, não acontece assim. Você se frustra com o casamento. Aí você achava: nossa, meu sonho é ter filho. Nasceu filho lá. E daqui a pouco tem que trocar fralda, tem que levar para a escola, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Você se frustra com a paternidade, com a maternidade. E você se frustra com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Sabe uma coisa? É assim mesmo. Ninguém é capaz de satisfazer a sede do seu coração. Eu e a Érica somos casados há 23 anos. É exatamente o que eu ia falar.
23 anos, nós estamos casados há 23 anos. Eu nunca vou conseguir satisfazer plenamente o coração da Érica e ela o meu, porque a promessa é que Jesus vai fazer isso no coração dela, e Jesus vai fazer isso no meu. É injusto eu exigir dela aquilo que só Jesus pode me dar. É injusto eu exigir do trabalho aquilo que só Jesus pode me dar. É injusto eu querer do dinheiro aquilo que só Jesus pode me dar. Então, onde é que eu termino aqui? Qual é a água que você está bebendo? Qual é a água que você está buscando? Aonde é que você está buscando a realização? Qual é o próximo sonho que vai realizar a sua vida? Eu não quero ser pessimista em relação aos teus sonhos, mas eu quero ser realista para dizer para você o seguinte: só Jesus é capaz de realizar plenamente. E mesmo quando as pessoas te desapontarem, e mesmo quando a tua carreira te desapontar, e mesmo quando o governo te desapontar todo dia, né? E mesmo quando as coisas, o seu time perder, então, Jesus é capaz de fazer isso na nossa vida. Deixa eu contar uma última história. Uma vez eu e a Érica tivemos uma crise no nosso casamento. Acho que foi a única. Daquela semana foi. Nossa, num dos momentos difíceis, tá? Nós precisávamos buscar uma pessoa para nos dar conselho. E nós escolhemos a pessoa mais feliz que nós conhecíamos. Nós somos até ela, pessoa que vivia sorrindo, que vivia olhando e falando de Jesus e cantando louvores, e aquela atitude assim, é essa. E fomos lá, marcamos um horário, sentamos lá e tal. Não posso dar muito detalhe, vocês vão saber quem é. Mas enfim, nós chegamos lá. A hora que nós fomos para sentar, e eu e a Érica contamos o nosso problema. A nossa vida está assim, 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 assado. Ela falou assim: posso contar a minha história para vocês? Pode. Nós viemos aqui para isso. Queremos saber a sua história. A sua história deve ser muito boa. Gente, essa pessoa começou a contar a história dela. Você não acredita. Chegou uma hora que eu quase interrompi. Quer saber de uma coisa? Deixa a gente com o nosso problema nela, né? Nós vamos embora, né? E você fica com o seu, e a gente fica com o nosso, tá ótimo. Não tem problema, tá tudo bem, né? Contou toda a história dela, a gente ficou abismado assim. E eu lembro de perguntar para ela: mas como é que você pode viver isso tudo e continuar com esse sorriso no rosto, e continuar com essa alegria nos olhos, e continuar com esse louvor nos lábios, e continuar com essa adoração na sua atitude? E adivinha qual foi a resposta dela? Jesus. Porque a alegria dela não estava em nenhuma das outras coisas. O que Jesus está dizendo para a mulher samaritana, está dizendo para mim e para você é o seguinte: você não precisa de outras águas, porque eu tenho a água que vai satisfazer o seu coração. Aí nós podemos pensar em 2018. Aí nós podemos pensar em 2018. Nós podemos fazer planos. Nada errado de fazer plano. A palavra fala, né? Confia no Senhor, os teus planos, eles serão estabelecidos. O coração do homem faz planos. Resposta certa vem do Senhor. Façam planos. Mas nós vamos para 2018 não com a obrigação de que 2018 seja o melhor ano da nossa vida. Nós vamos para 2018 sabendo que 365 dias desse novo ano o Senhor Jesus vai estar conosco. Amém. 365 dias desse ano, 24 horas por dia, o Senhor vai estar conosco, e Ele é capaz de nos dar a alegria, a realização e a vida que nós precisamos. Meu grande sonho para 2018, o seu grande sonho para 2018, entre tantas coisas que nós queremos fazer, que nós estejamos perto do Senhor. Amém. Que nós estejamos bebendo do Senhor. Porque a promessa dele é isso: eu tenho uma água para satisfazer a sede do seu coração. Amém. Vamos orar?